O mais interessante aqui é que é unanimidade até nos chats, né? Em todas as redes que a gente está passando agora. Por exemplo, na nossa página, a Luciana Carvalho falou: nossa, quantas coisas boas em Bom Jesus que eu não sabia. A Eliane fez um convite aí, eu gostei. Vamos acampar. A gente vai fazer um documentário e apresenta isso pro pessoal também. Exatamente, leva uma câmera. O Rony Saboia falou que também falou: boa colocação sobre a história da cidade, partilhar conhecimento é sempre bom. E um comentário também do Thiago Milão, ele falou aqui que o município de Bom Jesus é magnífico, mas tem aspectos que muitos não sabem que existem. Por exemplo, o município de Bom Jesus já teve a maior usina de produção de álcool e açúcar do estado do Rio de Janeiro e uma das maiores do Brasil. Sim, a usina Santa Maria. De Santa Maria, né? Isso. A Santa Isabel era bem menor, que pertencia ao mesmo grupo. A Santa Isabel foi comprada e foi construída depois da usina Santa Maria para aumentar a produção. Mas a usina mesmo que ele se refere é a Santa Maria. Porque hoje o que a gente vê são as torres, né? Mas a gente não sabe para que era usado, a gente sabe que tem o nome de usina. Sim, a usina Santa Maria era uma potência. Na época, a Santa Maria tinha agência, tinha posto bancário, a linha de ferro passava na usina Santa Maria. O Teatro Conchita de Moraes, que o Sr. Jorge Pereira Pinto construiu para servir de um centro de entretenimento cultural, ela na época trouxe Nelson Gonçalves, Luiz Del Fuego para se apresentar. Eram grandes potências. Mas nos anos 80 teve o problema aí de todos os produtores de cana-de-açúcar em geral sofreram essa queda, tanto que Campos tinha, acho que quase 30 usinas, hoje deve ter 4 usinas em Campos Goytacazes, das megas usinas. Mas hoje, por exemplo, nós temos aqui a diversidade agrícola, a meu ver, hoje é muito mais rica do que a usina. A usina era a política da monocultura, da concentração de riquezas, onde a maioria dos trabalhadores era empregado. Assim, concluindo previamente tudo que você está falando, tudo que esse bate-papo nosso, aparentemente, Bom Jesus de Savapuana tinha que ser muito mais rico, desenvolvido do que é hoje, se soubesse desde sempre explorar essas riquezas. Sim, com certeza. A gente poderia estar num nível de desenvolvimento humano, IDH, né? Muito mais elevado se tivesse os nossos governantes, todos eles, estou falando todos dos anos 70 para cá, todos dos últimos 50 anos, tivesse a mínima visão de fazer as transições. A gente teve uma perda muito grande com o fechamento da usina Santa Maria e Santa Isabel, que eram os maiores geradores de emprego do setor privado, e eu acho que tinha até mais empregos que a própria prefeitura. Outra grande potência econômica era a Fazenda Matinhos, que produzia café, arroz e a cana do aguardente. E o que aconteceu? Esses proprietários, eles faleceram. A maioria das propriedades foram fragmentadas entre filhos e netos. Não no caso da usina Santa Maria, o Sr. Jorge vendeu ela veio a derrocada financeira, quebrou, antes mesmo dele falecer. Mas a maioria, a Fazenda Matinhos, por exemplo, fragmentou em várias pequenas propriedades. Então, isso aí foi uma ordem natural das coisas. Aí, o que os governantes pensaram em fazer como alternativa? A primeira ideia que surgiu foi o Distrito Industrial, na Santa Isabel, que foi através de uma demanda judicial trabalhista que envolvia os antigos funcionários da usina com a massa falida da usina. Esse impasse, o Carlos Garcia, na época, ele depositou em juízo o valor referente a todas as indenizações e arregimentou as terras ao patrimônio do município. Isso foi lá em 89 que começou esse processo. E isso resultou na criação do Distrito Industrial e da comunidade da Nova Bom Jesus. Essa comunidade, essa conjunto habitacional da Nova Bom Jesus, foi uma ação referente às pessoas que eram atingidas historicamente pelas enchentes. Eram muitas famílias que moravam na beira do rio. Campo Fluminense, Pimentel Marques, todas aquelas famílias que estão lá saíram das margens do rio. Mas o município parou no tempo e não quis se interessar no que nós temos aqui. A história, o potencial turístico, a capacidade do povo. Bom Jesus se destaca. Mas onde que você acha que houve essa ruptura? Ou nunca houve esse interesse também? Não, nunca houve esse pensamento. Hoje, por exemplo, nós temos aqui, substituindo a cana-de-açúcar,
nós temos o maior produtor de ovo caipira do estado do Rio de Janeiro, está na Serrinha. Tá? Ovo orgânico, alto valor agregado. Do estado? O cara tem 2.500 galinhas caipira botando um ovo. É muita coisa, é absurdo. E troço organizado, empresa organizada, certificação orgânica. Nós temos aqui no Mutum produção de uva. Sim. Uva de qualidade. Um norte-americano. Tem que vir aqui ensinar a gente a usar o nosso próprio solo. O Seu Eduardo Maquina. Cara formidável. E ele já está fazendo estudos e concluindo que a uva dele serve para vinho também. É de alta qualidade, alto teor agregado para fazer vinhos. Você chega na Barra do Pirapitinga, nós temos um polo produtor de cacau ali. Cacau. Ali naquela propriedade onde está os restaurantes, Cantinho da Mata e Pesca Parque das Palmeiras. É cheio de floresta de cacau ali que já está produzindo. Você vai no Arraial Novo, é uma potência agrícola. Hoje existe um movimento migratório de volta para a região serrana. Se você percorrer toda a região serrana, você vai ver que tem pelo menos 10 casas em construção. As pessoas estão voltando. Produção de alimento. E mesmo assim, nós temos que comprar, se não me engano, 200 toneladas por semana de alimentos da linha de hortifruti grangeiros que poderiam ser produzidos aqui. Falta aos governantes a necessária visão. A Secretaria de Agricultura, por exemplo, a Coordenadoria de Agricultura só trabalha para fornecer máquina, para fazer uma aragem, não tem um programa de desenvolvimento da agricultura familiar. Todas essas iniciativas que eu estou mostrando aqui foram da iniciativa privada. O cacau, a uva, a polpa de fruta, através de frutas nativas, que foi reconhecido pelo Ministério da Agricultura, projeto Saudoso Messias Moraes, não teve uma assinatura. Porque de tudo que você falou que ou é da natureza ou é uma medida pessoal. Exato. É a visão do bojesuense ou daquele que vem de fora. No caso, o Messias é o bojesuense que enxergou o cacau aqui e é uma realidade. Tanto que os sobrinhos dele todos já estão plantando cacau, tem vários cacaueiros novinhos. E o Maquina, que veio de fora. As pessoas de fora estão vindo e enxergando aquilo que a gente insiste em não enxergar. Porque eu acho também que, além disso tudo, pode ser feitas medidas. Eu vou destacar aqui o Patrício de Souza e o... Agora eu esqueci, mas eu vou lembrar o nome dele, que tem um projeto para poder ter um selo de qualidade para os... Eu esqueci o nome dele agora, ele foi candidato... Denis Posidoni. Denis Posidoni, foi candidato a vereador também, que trazia o selo de qualidade. Para poder articular e ter ali uma propriedade do que é de Bom Jesus, exatamente, o selo que de é origem. da nossa o selo de origem, para que a gente tenha consciência quando a gente for comprar aquilo que é da nossa região. Exatamente, conscientizar o consumo consciente. É mostrar, divulgar, obrigar através de um projeto de lei que todo supermercado tem que ter uma prateleira exclusiva sobre produtos de Bom Jesus, ou um setor exclusivo do setor de produtos de Bom Jesus. Isso não é nem um favor que está fazendo, é uma obrigação. Exatamente, porque os mercados aqui, a maioria, tem dois grandes mercados aqui que remetem o lucro para fora. Eu não sei se as pessoas sabem, mas o que é desenvolvido na cidade é muito óbvio, mas tem gente que deve não saber. O que é desenvolvido na cidade é o que ajuda a crescer o financeiro da cidade também. Sim, lógico. Né? A gente tem hoje, por exemplo, uma cidade onde que o maior gerador de renda é a prefeitura. Que a prefeitura é a que mais emprega na cidade hoje. E isso, quando a gente encara uma cidade assim, que depende do serviço público, aí o problema é sério, porque o serviço privado, e aí você tem as maiores indústrias de Bom Jesus empregam 30, 50 pessoas. E aí o desenvolvimento da cidade ele fica dependendo do serviço público. E a gente sabe que no serviço público tudo isso aqui vai ser mostrado, todas essas cachoeiras, mas a gente não sabe quando. Exatamente. Quanto tempo que vai demorar. Eu tive a iniciativa da forma privada de criar um catálogo. Hoje está no ar já, eu passo o link para vocês depois. Vocês quiserem Guia conhecer BJI, Terra de Hospitalidade. O canal do tem Frederico. Todas é essas rico, informações, por exemplo, será que quantos bojesuenses têm ciência que nós temos entre museus e relicários? 9 instituições aqui em Bom Jesus, contando a história de Bom Jesus. Quantos sabem disso? Que nós temos entre museus e relicários e iniciativas de preservação da memória histórica, são 9.
contando do Mutum até Calheiros. Porque a gente fica meio perdido, vou até dar referência para o Cristóvão Roque agora. Então, ele sempre pede para dar referência para ele, né? Senão ele fica bravo. Vamos ver se ele vai assistir dessa vez. Mas eu vi na campanha política, ele falou sobre um assunto que ninguém fala. E que esses dias eu mostrei para o Fabinho, a gente foi na Defesa Civil, eu falei, sabia, Fabinho, que aqui em Bom Jesus tem uma biblioteca, mas ela fica no segundo andar de um prédio que não tem acessibilidade. Então, a Bom Jesus Tauapana tem muitas coisas que toda cidade deveria ter, mas que o próprio Bom Jesuense também não tem tanta consciência assim. E aquela biblioteca funciona? Isso também que a gente tem que saber. Quais são os horários de funcionamento? Os horários. Qual a atualização dos livros? Tem que funcionar, que lá são lotados servidores efetivos, é o horário normalmente comercial, acho que de A hora 9 que a gente às foi, 17. era comercial. Estava fechado. Tava Depois fechado. do programa estava fechado. Em tese deveria estar aberta, mas em tese tem que funcionar. Sim. Em tese.